Hello, galera, ladies and gentlemen, fofuchinhos e fofuchinhas. Prazer estar aqui com vocês. Me chamo Rodrigo Cohen, sou trader, sou analista também certificado, sou empreendedor do mercado financeiro e da vida, especialista também em mindset, com formações aí avançadas no assunto. Sou um cara que sou fã por leitura, fã por esporte também, fã por uma boa alimentação e suplementação. Minha esposa é médica, então a gente está diariamente aí com o que tem de melhor. E isso me trouxe até aqui. Alta performance é o que eu busco todos os dias. E eu tô gravando esse primeiro vídeo, né, porque eu inicio agora uma playlist sobre quem sou eu, quem é o Cohen, como o Cohen opera, como o Cohen investe, por que eu me chamo, por que eu uso esse conceito de Trader 360, o que é esse conceito Trader 360, por isso que é o nome dessa playlist, né, playlist Trader 360, o que significa isso? E durante os vídeos curtos e objetivos dessa playlist, eu vou falar sobre literatura recomendada, quais livros e quais traders, principalmente gringos, mais me inspiram, mais me motivam. Vou trazer livros para poder mostrar para vocês, talvez você goste de ler livro, né? Vou mostrar técnica, vou mostrar aqui a minha tela, eu estou operando agora, minha tela não vai aparecer que eu não estou gravando vídeo, mas eu estou operando aqui também, então vai ser interessante você poder dividir muito isso comigo. O meu operacional hoje, em resumo, se baseia em tudo que eu aprendi até hoje, obviamente, né? Então eu utilizo indicadores, não muitos, mas eu utilizo alguns indicadores. Então eu vou te mostrar um pouco sobre o Pivot Point, eu vou te mostrar um pouco sobre VWAP, eu vou te o que significa isso, né? Eu vou te mostrar um pouco sobre Fibonacci, eu vou falar também, obviamente, sobre Price Action, que aí não são indicadores, é o gráfico nu e cru, né? O gráfico limpo, como muita gente chama. Vou falar um pouquinho de noção de fluxo para você, o que eu utilizo do fluxo. Vou falar também sobre quais são os padrões que eu utilizo, médias móveis, obviamente, indicadores, né? Quais são os padrões que eu utilizo de médias móveis, operação a favor da tendência, operação contra a tendência. Vou falar sobre gatilhos de entrada, vou falar sobre gerenciamento de risco. Isso aqui é um mini curso, vai dar meu primeiro gain aqui. Esse aqui é um mini curso, tá? Que eu trago para você uma playlist para você poder dar os primeiros passos junto comigo, ver um pouquinho de como é a minha experiência. Estou no mercado desde 2000, quando eu fiz a minha primeira operação, profissionalmente desde 2009 e hoje sou assistido por milhares, às vezes milhões de pessoas. E graças a Deus consegui formar aí mais de 40 mil alunos, é gente pra caramba, com milhares gravados, registrados, milhares de feedbacks. Eu opero na conta real todos os dias, já fui analista e só fiquei olhando e ensinando o que a pessoa tinha que fazer. Hoje em dia, além de eu ensinar, eu também boto meu skin in the game. Sou influenciado por Nassim Taleb, né? Arriscando a própria pele. Eu opero e tenho um grande prazer de poder ganhar dinheiro com o mercado, poder ter feito a minha vida e realizado, e ainda, né, realizo o meu sonho e o sonho de muita gente que eu transformo também através do mercado financeiro. Estou falando aqui de bolsa de valores, estou falando aqui de renda fixa também, óbvio. Estou falando aqui de criptomoedas, estou falando aqui de investimentos no exterior, estou falando aqui de fundos imobiliários, né? Minha vida não é só um candle, minha vida é muito mais do que isso. Vamos falar de mindset também bastante aqui, que é uma coisa que eu amo falar, e coisitas más. Eu começo agora a trazer um pouco da parte técnica. Então eu vou te mostrar como que eu opero, o que eu recomendo você fazer, o que eu recomendo você visualizar quando você olha o gráfico, o que para mim faz sentido, o que para você pode fazer sentido também. Primeira coisa, independente de candle, isso não é um curso de análise gráfica nem nada disso, eu quero te mostrar isso aqui. Isso aqui é a minha estrutura que eu ensino em todos os meus treinamentos. Eu acho que essa estrutura pode fazer muito sentido na sua vida. Eu criei aqui uma sigla chamada ELPAG. O que é esse ELPAG? ELPAG significa estrutura, depois localização, depois payoff, depois gatilho. E eu falo que o meu chefe é a Flávia, nesse caso, tá? Então o ELPAG, ele é o meu chefe. Ou nesse caso aqui, o ELPAG para mim, é a Flávia. É importante que você entenda o seguinte antes de eu te mostrar essa minha estrutura. Quando você está operando, você é o seu chefe. Você não tem um chefe que está te mandando. Imagina se você é contratado por uma instituição financeira grande para você ser o operador. Aquela instituição
todo dia tem um call matinal e você participa daquele call. E você é o operador maior daquela instituição. Então o dinheiro que aquela instituição vai ganhar ou vai perder depende das suas operações. Aí você se juntou com todo mundo, analistas, economistas, engenheiros, programadores, técnicos, o que tiver. Tudo ligado ao mercado financeiro, operadores. E aí fizeram a reunião no call matinal, viram como é que está o cenário, tanto doméstico quanto internacional, e disseram, hoje o dia é para operar na venda, porque a nossa estratégia diz que o dólar vai cair 100 pontos. Fizemos todas as projeções matemáticas, estatísticas, então hoje eu trabalho na venda. Aí você fala, tudo bem, então hoje eu vou vender. Quando der entrada em venda eu vou vender, porque a regra é essa, todo mundo mandou, vocês são meus chefes, meus superiores, eu recebo ordens, cumpro ordens e vou vender. Aí você percebe que o ativo está subindo. Aí você fala, vou comprar, está subindo, né? Meus setups aqui, minha experiência está dando compra, mas cara, pensa o seguinte, imagina se você compra e ele cai e você toma um loss enorme, um prejuízo enorme para a tua instituição. A regra não era vender. Se você vender e tomar loss, faz parte, porque mandaram você fazer isso. E tá tudo bem, tá dentro da regra. Você foi contratado para poder operar, mas você segue regras do jogo. Então, você vai ser demitido. Se te causar um prejuízo para a instituição, não vai ser demitido? Então a minha sugestão é, siga as regras do jogo. E a minha regra do jogo se chama ELPAG, ELPAG. Se resume, primeiro, a estrutura do mercado. Então, quando eu vou operar, a primeira coisa que eu vejo é o seguinte. Vamos supor que eu estou olhando um dólar futuro, tá? Estou olhando aqui sem desenho nenhum, sem nada. Aí, o dólar futuro me mostra que ele está em tendência de queda, tá bom? Então, mostrou que ele caiu até aqui. E depois, o dólar futuro mostrou que ele subiu até aqui. E depois, o dólar futuro mostrou que ele agora está caindo. Tá bom? Minha pergunta é, qual é a estrutura do dólar até o momento? É uma estrutura de tendência de queda, zigue-zague descendente. Logo, até que o dólar me prove o contrário, eu trabalharei na venda. Agora, vou trabalhar na venda quando o dólar estiver aqui embaixo? Talvez não. Talvez eu trabalhe no dólar na venda quando ele estiver aqui em cima. Então, aqui em cima, eu posso vender o dólar. Quando ele estiver aqui embaixo, eu vou esperar ou para ele romper e depois eu vender, ou não vou fazer nada no momento, porque ele pode reverter e tem essas coisas todas. Então a primeira coisa do ELPAG é o quê? É a estrutura do mercado. Eu dei um exemplo aqui de estrutura de venda, tá? Zigue-zague de queda, poderia ser zigue-zague de compra, de venda, isso não importa muito, tá? Vou mostrar para você o conceito de estrutura do ELPAG. Então a primeira coisa que eu faço no dólar, no ativo, é olhar isso aqui. Primeiro, qual é a estrutura? Ele está em tendência? Tendência de alta ou de baixa? Ele está lateral? A lateralidade dele é ampla? A lateralidade dele é curta, né? Estreita? A tendência é um canal estreito ou é um canal amplo? E aí isso subdivide em várias coisas, não é o objetivo dessa aula, que só dá uma introdução aqui para você. Legal. Depois eu vou olhar a localização, porque eu já dei a entrada aqui. Se ele está numa tendência de queda, de venda, eu vou buscar vender lá em cima, porque quanto mais embaixo eu vender, maior a chance que eu tenho de ser estopado, menor a chance que eu tenho de ganhar. Você imagina, vou desenhar aqui de novo, você imagina que eu estou numa estrutura de queda, desceu, subiu e caiu. Cara, se eu vendo aqui, olha o tamanho do meu ganho. Se eu vendo aqui, o meu ganho diminui um pouco, mas ainda é bom. Agora, se eu vendo aqui, olha o tamanho do meu ganho possível, inicial, e olha o tamanho da minha perda. Isso se chama localização. E durante as nossas aulas, eu posso detalhar um pouco mais quais são as melhores, como você observa uma boa localização, quais são indicadores técnicos ou quais são os candles que podem te dar uma indicação de localização boa e eu te mostro um pouquinho melhor depois. Então, localização é super importante. Esse conceito de estrutura é uma coisa que eu uso, não vejo muita gente usar, mas o conceito de localização, Oliver Velez usa muito e eu sou influenciado pelo operacional dele e vale muito a pena você ficar de olho nisso. Além disso, você também tem um conceito de payoff. Payoff é o risco-retorno. Imagina, vou fazer uma operação de venda aqui. É para ganhar 2 pontos e perder 8. Vale a pena? Não vale. Agora,
Se eu faço uma operação aqui para ganhar 6 pontos ou perder 2, vale a pena? Vale, porque é uma operação 3 para 1. Então, o payoff da operação, o risco-retorno dela é super importante. Nas próximas aulas eu posso falar um pouquinho quando a gente fala de gerenciamento de risco, tá bom? Qual o payoff que eu utilizo padrão. E por último, e não menos importante, temos o gatilho. O que é o gatilho? É a entrada. O que vai me gerar a entrada? O Oliver Velez usa muito isso, tá? Ele chama de evento. Qual é o evento que vai me gerar aquela entrada? É um cruzamento de média? É um rompimento de topo? É uma perda de fundo? É uma batida no fundo e ele faz uma reversão para cima? É um retorno à média? É algum candle importante? Tá me dando um gatilho? Tem vários gatilhos que eu utilizo de entrada. Esse é o sistema que eu uso e no decorrer das aulas eu posso mostrar um pouquinho melhor como que você pode ter resultados bons na sua conta real em pouco tempo. Estou no início do mês, foram 2 dias de operação, resultados aí razoáveis até o momento. Vamos lá que a gente consegue avançar um pouquinho mais. Na próxima aula a gente começa a falar detalhadamente de alguns indicadores que eu observo no mercado para poder começar a operar. Até ela, bora!